Muito bem, alunos do terceiro ano do ensino confirmatório, vamos dar continuidade às nossas atividades de revisão dos materiais. Então, hoje, olhando na página 81 do Catecismo Menor de Lutero, página 81, na verdade, o finalzinho do 80, né, e o começo do 81, nós vamos olhar, então, a intenção é olhar os credos cristãos, né? O credo cristão, então, começando pelo credo apostólico, o credo niceno e o credo atanasiano, tá? Como a gente sempre faz, vamos começar com oração. Você é convidado a juntar as mãos, fechar os olhos, falar com Deus em oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse dia de nossas vidas, por essa oportunidade também que temos de revisar o material do ensino confirmatório através do terceiro ano aqui da Comunidade do Redentor. Abençoa, amado Pai Celeste, não apenas esse momento de reflexão, como também todas as nossas vidas, nossas famílias, pessoas que nós amamos e queremos bem. Protege-nos, Senhor, não apenas do coronavírus, mas também de toda e qualquer acidente, tragédia, inundação. Guarda, querido Pai Celestial, através dos teus santos anjos, todos nós, em nome de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, então, terminados os evangelhos, nós agora vamos olhar o credo, né? O que é o credo? É a segunda parte, então, das partes principais. O credo, ele é uma confissão de fé, né? Quando eu digo credo, eu digo eu creio, é aquilo que eu acredito, né? Isso aqui está lá na página 79 do Catecismo, vocês podem acompanhar ali e ver, tá? Então, nós temos três credos reconhecidos como igreja, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. São três os credos, né? O credo apostólico, o niceno e o atanasiano. O credo apostólico, ele é o mais antigo. Isso aqui são coisas que não estão aqui no catecismo, mas que eu vou desenvolver com vocês. O credo apostólico, ele é o mais antigo, ele é citado lá no livro de Atos, capítulo 2, quando o texto bíblico diz que os discípulos, ou melhor, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. É uma referência muito clara a um corpo doutrinário que os apóstolos possuíam, ou seja, um resumo daquilo que eles acreditavam. Pode ser tranquilamente as raízes do credo apostólico. Sim, pode, né? E daí o nome, credo apostólico, origem dos apóstolos. O credo apostólico é o mais econômico, é o mais curto de todos eles, assim, de maneira mais resumida. Mas nós também temos o credo niceno e o credo atanasiano, né? O credo niceno, ele é muito parecido com o credo apostólico, ele tem, assim, a mesma linha, né? O credo niceno, ele surge por causa de uma necessidade específica. Que necessidade específica é essa? É o surgimento de um pregador, de um líder cristão chamado Ário ou Ario. E esse cara, o Ário, ele ensinava que Jesus não era verdadeiramente Deus. A igreja precisou se reunir, discutir o assunto, deliberar e proclamar ou escrever um texto em que o ensino do Ário fosse condenado e mantido o ensino verdadeiramente cristão. Isso então aconteceu no ano 325, em Niceia, né? Cidade de Niceia, e por isso que ele é chamado de credo niceno, o documento de Niceia, que combate a pregação do Ário, ou seja, que Jesus não era verdadeiro Deus. Jesus é sim verdadeiro Deus, né? Jesus, ele, enquanto viveu na terra, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Ele não deixou de ser Deus, ele é verdadeiro Deus. Ainda hoje existem
algumas linhas religiosas que seguem o ensinamento do Ário, né? Diz que Jesus não é verdadeiro Deus, que Jesus foi um grande profeta, iluminado, um homem bom, mas que não foi verdadeiro Deus. A mesma coisa que aconteceu lá com o nosso amigo Ário, ok? E o credo atanasiano. O credo atanasiano ele tem uma grande incerteza em relação à sua origem. O que nós podemos dizer com certeza que ele não foi escrito por Atanásio, embora tenha o nome de Atanasiano, não tem nada a ver com Atanásio. Atanásio foi um grande líder da igreja, foi um homem importante, mas que não viveu nesse período. Ele não tem nada a ver com o credo atanasiano. Tá? O credo atanasiano ele é entre o sexto e o sétimo século da era cristã, né? Ali entre o ano 600 e o ano 700 no máximo, é nesse momento que ele surge. E o credo atanasiano ele tem uma característica de ser mais explicativo, de ser mais amplo, né? Ele tem a característica de ser mais extenso. O credo atanasiano, dentro do ano eclesiástico, dentro do ano da igreja, ele é usado uma única vez, né? Ele é usado lá no domingo da Santíssima Trindade, que é aquele domingo que divide a primeira parte do ano da igreja da segunda parte. É ali entre os dias final de maio, né? Domingo da Santíssima Trindade, sendo foi em junho. Deixa eu só confirmar aqui no calendário para eu não falar bobagem para vocês, tá? 2020, o Domingo da Trindade, se vocês olharem no calendário, foi dia 7 de junho, Domingo da Santíssima Trindade. É o domingo em que nós, como igreja, costumeiramente usamos, então, o credo atanasiano. O credo apostólico, o credo niceno e o credo atanasiano, eles estão no Inário Luterano. Se você procurar ali na parte inicial do Inário Luterano, ali estão os três símbolos, os três credos, as três confissões de fé que nós, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, confessamos, assinamos e reconhecemos. Ah? Ok. Para efeito de estudo, nós aqui vamos focar no credo apostólico. O credo apostólico, então, ele começa ali na página 80, como eu havia dito, né? O credo em si, ele é dividido em três partes, né? Primeiro, segundo e terceiro artigo. São os três artigos que são divididos no credo apostólico. Cada um desses três artigos, eles se referem a uma pessoa da Trindade. O primeiro artigo, Deus Pai, o Criador. O segundo artigo, Jesus Cristo, ao Senhor Jesus. E o terceiro artigo, ao Espírito Santo. Então são três artigos que procuram explicar de uma maneira um pouco mais simples a ação poderosa desse Deus triuno na pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo. Isso com os três artigos, então, do credo apostólico, ok? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse é o primeiro artigo. Na página 81 vai ter as palavras de Lutero, né? O que significa isso? Tá? Toda a explicação de Lutero. Creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas, me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão em todos os sentidos, e aí vai. Né? Você pode conferir na página 81. Ou seja, Martinho Lutero está explicando com essas palavras quem é o Criador e aquele que mantém todas as coisas é Deus Pai Todo-Poderoso. Ele que criou os céus e a terra e tudo o que existe. Né? A pergunta 110 pergunta assim, quem é Deus? Ele tem a resposta, né? Deus é Espírito, é eterno, onipotente, todo-poderoso, onisciente, santo, justo, verdadeiro, poderoso, misericordioso e gracioso. O primeiro artigo do Credo Apostólico, ele tem a intenção de mostrar e de dizer claramente: Deus é o Criador de tudo. O mundo não veio do acaso. O mundo não veio de uma explosão, como muitos cientistas insistem em dizer.
O mundo não veio, o ser humano não veio da evolução de um macaco. Essa é a teoria da evolução. E sempre que nós nos referirmos a esse tipo de assunto, precisamos usar estas palavras: teoria. Por quê? Porque tanto a versão bíblica quanto a versão defendida pelos cientistas, elas não podem ser comprovadas, ou seja, não são leis. Tudo que não é lei, lei da física, lei da gravidade, lei da eletricidade, enfim, tudo que não é lei é teoria. Então, se os cientistas querem atingir a religião dizendo que Deus é uma bobagem, que não existe Deus, né? Eles precisam dizer, essa é a nossa teoria. E nós, enquanto cristãos evangélicos luteranos, quando queremos dizer que, de fato, há Deus, que Ele é o Criador e que o mundo não veio de uma explosão, nós também usamos a teoria. Teoria da criação. Por quê? Porque eu não posso, não tenho como provar que Deus existe ou que Deus criou o mundo. Isso faz objeto da minha fé, da minha crença. Eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus criou o mundo. Eu acredito que Deus enviou Jesus para salvar a humanidade. E eu acredito que um dia Deus vai acabar com tudo isso aqui. Vai separar os seus filhos dos incrédulos, os salvos dos condenados. E que essa separação será definitiva. Eu creio. Por quê? Porque a Bíblia assim o ensina. E eu creio que a Bíblia é a revelação, a palavra de Deus. É um assunto muito sério que nós estamos tratando aqui. Não apenas trata-se de uma questão de ensino confirmatório, mas de uma confissão de fé. E é por isso que é muito importante a gente sempre defender e não permitir que a ciência, que os cientistas, que o diabo, com as suas dúvidas, coloque minhocas na cabeça das pessoas. Se o mundo veio de uma explosão, por que não há outras explosões por aí criando outros mundos paralelos? Se o homem evoluiu do macaco, por que os macacos deixaram de evoluir? Os macacos hoje não se transformam mais em gente ou se transformam? São questões interessantes para a gente pensar. Indo adiante, então, na página 82, pergunta 111, quem é o Deus verdadeiro, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas, num único Deus, né? O Deus triuno, ele já existe lá no Antigo Testamento, lá quando nós olhamos Gênesis, vocês lembram daquelas passagens bíblicas, né? Façamos o homem à nossa imagem, façamos nós quem? Pai, Filho e Espírito Santo, é o Deus que é plural, né? O Deus que é nós façamos o homem à nossa imagem. Muito bem. Na página 83 tem uma pergunta interessante, né? Que é a distinção entre essas pessoas divinas, uma da outra. A título de ilustração, a gente precisa compreender sempre assim. O Deus triuno sempre existiu. Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, vejam. Jesus, humanamente falando, ele foi gerado pelo Espírito Santo, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele gerou o ente santo lá na barriga de Maria, para que Jesus viesse ao mundo, né? O Filho foi gerado e o Espírito Santo, ele foi enviado ao mundo pelo Pai e pelo Filho, né? Desde a eternidade, desde todo sempre. Então, lá em Atos 2, quando diz que o Espírito Santo desceu, ele agiu, habitou, ele foi enviado pelo Pai, ele procede do Pai e do Filho, né? Então, este é o propósito dessa lição de hoje, entender ou procurar entender melhor um pouco a doutrina sobre o Deus triuno.
O Deus triuno, ele não é para ser entendido. A gente não vai conseguir, eu não vou conseguir explicar a existência de Deus de uma maneira plena. Deus triuno é para ser crido, confiar nele e não entendê-lo. Nós não vamos conseguir entender, explicar a Deus de uma maneira razoável, nem que eu fique aqui horas e horas tentando fazer isso. Mas a doutrina do Deus triuno é para ser crida, acreditada, né? Então, o credo apostólico, ele tem essa intenção, explicar as três pessoas da Trindade, e o primeiro artigo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, ele nos remete a este Deus Criador, que criou todas as coisas e que nos sustenta também, que nos dá todo o necessário para a nossa vida, né? Isso, então, a respeito do credo apostólico. Na página 85, nós vamos encontrar algumas perguntas, né? Eu gostaria que vocês seguissem essas perguntas, então vou me remeter a elas, vou fazer algumas ênfases no decorrer do questionário que eu vou apresentar em seguida, né? Mas gostaria que vocês lessem essas perguntas, todas elas do Catecismo Menor. Na página 86, pergunta 119 vai fazer referências a espécies de anjos, né? Anjos bons e anjos maus. O que os anjos bons fazem? Né? Eles protegem os filhos de Deus, protegem aqueles que são os filhos de Deus, que são povo de propriedade exclusiva de Deus. Esses são os anjos bons. Os anjos maus, eles são espíritos já confirmados na condenação. E o que eles têm? Qual é o objeto deles? Eles procuram sempre desviar, destruir, aniquilar as obras que são de Deus. Então, essa distinção entre os anjos bons e os anjos maus, né? Os anjos bons já estão confirmados na bem-aventurança e os anjos protegem, louvam a Deus, protegem a igreja, os seus filhos. E os anjos maus, eles também já estão confirmados na condenação eterna. Só estão esperando o dia do juízo para queimar indeterminadamente no fogo eterno. Né? Então esses anjos maus, eles não vão se converter, não é possível converter um anjo mau, eles já estão eternamente rejeitados e procuram destruir então a obra de Deus, tá? Muito bem. Então, essas as perguntas aqui do primeiro artigo do Credo Apostólico, lembrando então essa parte. Eu vou em seguida então enviar algumas perguntas de revisão para vocês, gostaria que vocês copiassem no caderno, assistissem o vídeo aqui, obviamente, né, e lessem o material. Então vocês vão ler do Catecismo Menor, lembrando, então, desde a página 79 até a página 91. 79 a 91. Eu vou colocar isso por escrito depois no papel. 79 a 91, primeiro artigo do Credo Apostólico da Criação, Deus Pai, o Criador dos céus e da terra e de tudo que existe. Eu vou fazer algumas perguntas e mandar para vocês, então. Eu quero que vocês me respondam até no máximo segunda-feira que vem, tá bom? Eu tenho sido muito bondoso com vocês, muito benevolente, mas eu tenho visto que, infelizmente, alguns alunos não estão respondendo, não estão seguindo. Então, a partir de hoje, 12 de agosto de 2020, se você não cumprir as tarefas, eu estou determinando até segunda-feira, dia 17 de agosto. Você tem aí alguns dias, hoje é 12, então você tem 5 dias, né, para ler as páginas do Catecismo, assistir o vídeo e responder as questões. 5 dias é mais do que suficiente. Até segunda-feira. Na terça-feira, dia 18 de agosto, aqueles que não responderam as questões,
eu vou chamar os pais aqui na igreja para conversar com eles, para ver o que está acontecendo, tá? Eu não posso ficar aqui despendendo tempo, né, colocando o meu tempo para fazer o vídeo, para fazer as questões e simplesmente não ter o retorno de vocês. Não é aula presencial? Não é presencial, mas a aula ela continua tendo. Ah, não tivemos a confirmação em junho? Infelizmente não, por todos esses problemas que vocês sabem muito bem. Agora, eu preciso continuar fazendo com que vocês acompanhem as matérias, tá? Então, hoje, dia 12, quarta-feira, estou enviando o material. Vocês têm 5 dias para responder, até o dia 17. Quem não responder, dia 18, eu vou convocar os pais para que venham aqui conversar comigo para ver o que está acontecendo a respeito disso aí, certo? Hoje à noite, quarta-feira, 19h30, estudo bíblico pela página do Facebook. Você é convidado a participar. E final de semana, sábado, então, dia 15 de agosto, às 19 horas, né? 15 de agosto, 19 horas, o culto aqui na comunidade sede. Lembrando que o culto sempre precisa ter a reserva de lugar em função da limitação dos lugares que existem por força de decreto do município, tá bom? Boa semana, Deus os guarde, façam os materiais, tá? Façam os temas, enviem as respostas para evitar constrangimento aí, tá bom? Boa semana, Deus os guarde.